responder essa pesquisa durante a primeira quinzena desse mês. E nós temos alguns resultados bem interessantes. Nós vemos que os professores vêm se empenhando, se esforçando para conseguir dar conta de ensinar de uma forma como eles nunca ensinaram antes. Se apropriar cada vez mais das tecnologias e conseguir pensar em aulas interessantes por meio dessas plataformas digitais. Nós que trabalhamos na área de educação e formação de professores, vínhamos até trabalhando bastante com a ideia do professor incluir as tecnologias que ele tem à disposição no dia a dia da sala de aula. Agora, imaginar usar a tecnologia sem ter a sala de aula, isso ninguém havia pensado antes. Então, é um grande desafio para esses professores e a gente vê que há um grande empenho desses professores em fazer o seu melhor. Nós temos aí mais de 87% dos professores, mais de 80% dos professores, que dizem que estão usando esses recursos diariamente. E a gente tem aí mais de 40% que dizem que se apropriaram desses recursos nesse momento. E a grande maioria, 60%, que aprendeu sozinho. Então, nós vemos que é um esforço muito pessoal, é muito relacionado realmente a um desafio profissional. O grande desafio que fica para mim nesse momento é o quanto realmente as estruturas, sejam elas públicas ou até a própria instituição de ensino a qual ele está vinculado, consegue realmente dar um apoio mais efetivo a esse professor para que ele aprimore essa prática e ele consiga oferecer um trabalho ainda mais de excelência. Porque nós sabemos que esse processo que nós estamos passando, ele é desafiador. Nós, nesse momento, não temos muita clareza de quando isso vai passar, mas eu acredito fortemente que nós ainda temos aí um processo longo pela frente, ou seja, nós temos que olhar para toda essa questão de uma forma muito mais premente, buscando fazer com que os professores se apropriem mais rapidamente de toda essa infraestrutura que eles têm à disposição para conseguir oferecer um trabalho de melhor qualidade. Não dá mais para a gente ficar imaginando que isso vai passar e que o trabalho que eles vinham desenvolvendo vai voltar rapidamente ao mesmo modelo que havia antes. Esse processo é mais longo do que nós imaginamos. Luciana, com o seu conhecimento, acho que você vai poder esclarecer a todos nós. Porque um percentual igual, idêntico, 46% dos docentes que participaram da pesquisa, optaram ali pela alternativa, onde está escrito: interessante, descobri que há bons recursos que têm colaborado com o processo de aprendizagem dos estudantes. E 8% escolheram a opção frustrante. Tenho tido pouco sucesso no resultado de aprendizagem dos estudantes com as estratégias de ensino que tenho desenhado. No caso desses 8% que se dizem frustrados com a situação, o problema está na tecnologia, o problema está na maneira como eles usaram a tecnologia, eles, professores, ou há um problema mais subjetivo aí, que varia de aluno para aluno, de uma possibilidade de dispersão dos alunos nas aulas online. Como é que você vê esse resultado em relação àqueles que disseram que é uma experiência até aqui frustrante? Olha, é um pouco de tudo, tá? Essas três questões aparecem muito fortemente. Tem uma questão realmente de dificuldade de alguns professores em lidar com toda essa parafernália tecnológica, e isso faz parte, é um processo. Você também lida com tecnologia no seu dia a dia. A gente sabe que quando uma tecnologia nova chega e fica à disposição, a gente tem mais dificuldade de lidar com aquele recurso. Mas à medida que diariamente a gente começa a utilizar, aquilo vai entrando na nossa rotina e você acaba conseguindo lidar mais facilmente e até acaba fazendo isso de uma forma automática. Então, há um processo de aprendizagem que está acontecendo nesse momento dos professores, de entender como funcionam essas plataformas digitais, como que você conduz um webinar
usando alguma ferramenta de videoconferência, como é que você faz uma pesquisa, usa um formulário digital de pesquisa, como é que você produz uma videoaula, produz um vídeo, edita. Então, é muita coisa para aprender nesse momento. Então, se é um professor que ele já tem mais familiaridade, ele já era curioso, ele já vinha de alguma forma usando esses recursos, ele vai ter mais facilidade para usar e de alguma forma ele vai sair na frente. Aquele que teve que se apropriar agora está tendo que fazer um esforço muito maior. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que também faz parte desse processo e que a gente vê na pesquisa, que muitos professores ainda, na hora que houve essa virada, tentaram pegar aquela aula que estava desenhada para acontecer presencialmente, que tinha toda uma metodologia ali prevista, algumas estratégias de ensino, e tentou fazer a mesma coisa no virtual, transpor isso para o virtual. E isso não funciona, porque um aluno não consegue ficar 3, 4 horas, muitas vezes, ouvindo o professor falar, acessando uma plataforma digital. É muito cansativo, é muito maçante. Então, são outras estratégias de ensino. E a gente vê na pesquisa também que eles estão tentando reproduzir ainda o que acontecia no presencial e muito com foco em repassar conteúdo, em transmitir um conteúdo. Então, imagina você a loucura que é uma criança ou mesmo um jovem ficar 3, 4 horas na frente de um computador ouvindo um professor falar, com um livro na mão. É algo muito chato, muito difícil, muito maçante. E aí o professor às vezes se esforça para aprender a usar a tecnologia, ele se esforça para produzir uma videoaula, ele tem um trabalhão para fazer isso e o resultado é ruim, porque os alunos não se envolvem. Porque o aluno não quer ser passivo, ele quer ser ativo. A gente precisa dar desafio para esses alunos, dar oportunidade deles trabalharem em equipe, eles produzirem um vídeo, eles produzirem um blog, eles criarem um material, uma apresentação e compartilharem com outros alunos. Então, são outras dinâmicas que são necessárias serem organizadas, onde os alunos estão muito mais participativos e ativos, que vai fazer com que a gente consiga reter mais a atenção desses alunos. Então, essa frustração, ela vem desse aspecto. Primeiro, da dificuldade tecnológica, e segundo, da forma como eles estão querendo ensinar, que também não atrai a garotada. E tudo isso exige o quê? Exige formação, exige que o professor experimente, que ele consiga experimentar novas práticas, que ele veja esse resultado, que ele compartilhe com seus pares. E aí a gente vê na pesquisa também, que é bem interessante e uma preocupação, que as escolas, as instituições de ensino ainda abrem pouco espaço para essa reflexão, para essa formação do professor. Então, todo esse cenário, ele acaba culminando num cansaço, numa frustração, num desânimo, porque é necessário reaprender, né? É um outro movimento que tem que acontecer. E o pessoal está tentando fazer isso com o processo acontecendo. Então, não é fácil realmente. É bem desgastante. Luciana, essa frustração, decepção até certo ponto dos professores se dá de uma maneira mais flagrante com que perfil de aluno? Com todos os perfis de aluno. A gente tem... De idade, de classe social, não importa. A educação infantil é a primeiro que tem mais dificuldade de ter atenção, né? E é onde a gente está vendo o maior impacto. Realmente é muito difícil você envolver crianças de 3, 4, 5 anos querendo participar de uma atividade virtual. A gente tem menos um processo, vamos dizer, um pouco melhor no ensino médio, porque os alunos já estão num outro movimento, eles estão preocupados com o vestibular, já tem um projeto de vida, tem ali desenhado um plano profissional, então eles estão mais focados em querer se envolver realmente e o professor acaba conseguindo mais atenção deles. Então eu acredito que quanto menor os alunos, mais difícil a gente conseguir segurar a atenção desses alunos nesses espaços virtuais. Quanto que os professores que estão frustrados, como mostra a pesquisa de vocês, são recuperáveis com base em outros trabalhos de convencimento
de que a tecnologia é nova, tivemos uma mudança do jeito de dar aula em 6 meses ou em 5 meses versus uma vida inteira, né? Quanto dos professores são recuperáveis e já entenderam que isso é um processo? E quantos que vocês perceberam, se é que há um número palpável para isso, que desistiram desse formato? Olha, eu acho que a frustração, além do aspecto da dificuldade que o professor tem para lidar com a tecnologia, ou da falta de conhecimento dele para preparar boas aulas por meio desses ambientes, ela também advém da dificuldade que ele vê, da falta de vontade de todas as esferas. Né? Então, a gente está falando de políticas públicas, de realmente ter espaços para a formação de professores, de que a infraestrutura tecnológica chegue até o aluno para que ele realmente também consiga ter acesso a essa aula que está sendo produzida. Então, assim, há vários aspectos que acabam culminando nessa frustração. Não é uma questão só do professor, ele não sente um apoio também da estrutura a qual ele está vinculado. Então, e também é uma questão da falta de infraestrutura tecnológica. Para que a gente resolva esse processo de forma adequada, todos esses aspectos teriam que ser viabilizados. Nós teríamos que ter aí políticas públicas bem estruturadas que pensassem na questão da infraestrutura e da formação docente, que fosse viabilizada essa infraestrutura e que fosse criada oportunidades do professor conseguisse aperfeiçoar nessas questões e que ele tenha tempo, inclusive, para que ele consiga estudar. Então, se a gente tivesse todos esses aspectos resolvidos, eu vou dizer para você que menos de 10% desses professores não se sentiriam motivados realmente a desenvolver um trabalho usando desses recursos, que é realmente o que a gente tem até uma curva de adoção de tecnologia que mostra isso, que mostra assim, que a gente sempre tem um grupo de pessoas aí, uns 30% que saem na frente, que são os visionários, que são aqueles que gostam e que acabam rapidamente se apropriando da tecnologia. Nós temos um grupo mais de pragmáticos aí, uns 40%, que acabam vindo logo em seguida, vendo um bom trabalho que esse grupo de visionários, vendo os benefícios que o grupo de visionários está fazendo. Aí nós temos um grupo dos retardatários, vamos dizer que mais tardiamente acabam aderindo, vendo todo esse movimento acontecendo na sociedade, e a gente tem um grupo lá de pragmáticos, que é um 10% da população que nunca vai aderir e que nunca vai querer realmente, nunca vai se encantar com tudo isso. E é um grupo muito pequeno de pessoas. Então, é uma questão de política pública, né? Como tudo no Brasil, a gente sabe que precisa ter um processo mais bem planejado e organizado para que as coisas aconteçam de forma adequada. E isso pode acontecer até no processo emergencial. A gente tem visto bons exemplos, por exemplo, na Coreia, onde rapidamente eles conseguiram organizar todo esse processo e conseguiram disponibilizar infraestrutura e formação docente. Portugal também está fazendo um investimento nesse momento muito sério na formação dos professores, não pensando só nesse momento, aproveitando esse mote para desenvolver essas pessoas, para que eles continuem trabalhando com esses recursos até pós essa pandemia. Então, está faltando isso, está todo mundo meio parado ainda, pensando que vai passar. E os professores estão aí tentando se virar dentro do que é possível, com muita paciência, com muita resiliência. Luciana, uma última da minha parte. Há um outro ponto da pesquisa aqui, dizendo que a maior frustração para 57% dos professores pesquisados foi ter descoberto que, por maior que seja o empenho, poucos alunos aproveitam os conteúdos por falta de infraestrutura. E aí, eu vou um pouco mais além. Os que, na verdade, têm nenhuma infraestrutura, não tem equipamento. Esse é um país de desigualdades, e não só entre regiões, né? Numa cidade como São Paulo, você tem crianças que podem
frequentar e estudar nas escolas mais bem equipadas, estruturadas, etc., e outras que têm as dificuldades do ensino público, e a maioria absoluta, e muitas delas sem a possibilidade de contar com equipamento. Isso se reproduz no Brasil inteiro. Eu até já disse aqui em Minas Gerais, quando o governo disse, bom, como muita criança não tem computador, vamos colocar aula na TV pública, TV Minas. Só que muitos municípios não têm o sinal da TV Minas e as crianças continuaram sem acompanhar as aulas. Que consequência você, como especialista, como educador, imagina haverá nos próximos anos com esse aumento da diferença, já que muitas crianças estão passando o ano sem ter, de fato, um contato real com o ensino, Luciana? Olha, esse impacto, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Não só pela desigualdade, nós já somos, né, um país extremamente desigual. Nós temos aí um dos maiores PIBs mundiais, mas nós também somos um dos países de maior desigualdade social. Mas nós vamos ter um impacto sério na nossa economia, porque nós sabemos que a nossa economia depende de pessoas, para que a gente consiga gerar cada vez mais oportunidades aí de se diferenciar com potencial tecnológico ou que seja em qualquer área, né, de negócio que nós temos aí na sociedade. Nós precisamos de pessoas bem preparadas e nós não vamos ter essas pessoas bem preparadas. Nós podemos até ter oportunidades, mas a gente não vai ter profissionais para conseguir assumir postos de trabalho para dar conta desses nossos desafios. Isso a gente já vê hoje. Muitas vezes você abre uma oportunidade de trabalho e você não consegue contratar uma pessoa porque você não acha um profissional preparado para aquela função. Eu não estou dizendo nem de cargos mais qualificados que exigem um nível superior. A gente vê esse problema hoje até no chão de fábrica, em oportunidades mais básicas. Trabalhar na operação e manutenção de equipamentos, seja na área de energia, na área de mineração, na área de telecomunicações, onde você precisa de profissionais que tenham só o ensino médio completo. Você não consegue profissionais com o ensino médio que tenham ali um mínimo de conhecimento de matemática, português e que consigam se comunicar de forma clara para conseguir estar naqueles postos de trabalho. A pessoa não consegue ler o manual, uma regra de segurança. Ela não consegue fazer o básico de matemática para trabalhar na manutenção de um equipamento como um técnico mecânico ou um técnico elétrico. Então, como é que a gente leva um país à frente, com todas essas oportunidades que a gente tem, com um país grande igual o nosso, que tem aí uma série de recursos naturais e tem oportunidade de gerar energia e, enfim, outros insumos, mas a gente não tem pessoas para trabalhar nessas oportunidades. Como é que a gente leva esses projetos à frente? Como é que a gente pega um projeto e executa um projeto? Esse é o maior problema que a gente vai ter lá na frente, que as pessoas não estão levando em consideração. Quando a gente fala que a educação é a base de um povo, isso é muito sério e a gente não está levando isso a sério. Então a gente vai perder muitas oportunidades de realmente conseguir avançar e se posicionar cada vez mais aí como um país de ponta. Luciana Alan, diretora do Instituto Crescer. Luciana, muito obrigado aí pelo papo aqui com a Rádio Bandeirantes, com o Bandeirantes Acontece, e até uma próxima. Muito obrigada aí pela oportunidade, foi um prazer. Prazer foi nosso. Boa tarde. Tchau, tchau.